É verdade, Constantino. A gente tem um problema de inflação que é de fato um fenômeno mundial. Eu tenho falado sempre isso, aquela história do a economia a gente vê depois, ou depois chegou. A gente teve uma quebra da cadeia de produção, a gente tem pouquíssimos produtos disponíveis, né, no mercado, tem várias indústrias com dificuldades de matéria-prima, de componentes, e obviamente tem uma demanda aí reprimida, as pessoas ficaram trancadas em casa há muito tempo e não tem produto, tem demanda, é inevitável que a gente tenha, neste momento, a economia está aí, ó, chegou, né, Silvio? Exatamente, o próprio presidente falava agora há pouco, estava acompanhando aqui pelas redes sociais, ele dizia, olha, é claro que nenhum governo quer a gasolina no preço que está, ultrapassando R$7 em alguns estados, especialmente no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo já está quase lá, um botijão desse de 13 quilos de gás de cozinha, que muita gente utiliza, né, Brasil afora, né? Acima de R$100, o dólar, ele fala, não, a gente queria um patamar em 4,20, 4,30, mas são os efeitos de um trancamento tão severo e tão longo, tão duradouro. Quantas vezes, né, nós aqui nesse programa não criticamos essas medidas restritivas, não só pelo aspecto da restrição à liberdade individual de ir e vir, né, de escolher, por exemplo, que tipo de produto você quer consumir. No Rio Grande do Sul havia ali até determinados produtos que não eram necessários. Gôndolas, né? fechadas. Gôndolas fechadas. Uma hora a conta chega, e a conta chegou. Essa é a conta de quem defendeu o lockdown, defendeu o fique em casa, a economia a gente vê depois, né? É a conta do mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Sim, mas tentam dar a impressão de que o problema é do Brasil e é provocado pelo Bolsonaro. A gente tem Estados Unidos com a inflação alta, a Europa com inflação alta, e ninguém pode defender aqui, Constantino, controle de preço. Por exemplo, a Petrobras vai lá, não, vamos segurar o preço. Agora parece que a Amanda lembrou agora que o fenômeno é mundial, porque quando falou da inflação, eu fiquei com a impressão de que estava responsabilizando o presidente. E justamente, além dessas medidas, né, que foram restritivas e adotadas por governadores e, de fato, em muitos lugares foram reações sem precedentes numa pandemia, o que foi muito criticado por muita gente, né? Isso agravou, só para ilustrar o quadro, né? Um container para ir da China para abastecer produtos manufaturados no mundo todo custava $2.000 antes da pandemia. Hoje custa 10 vezes mais, isso impacta preço. Os bancos centrais também no mundo inteiro inundaram os mercados com liquidez, pagaram as pessoas para ter alguma renda ficando em casa, né? Isso foi uma decisão acertada, não tinha alternativa, senão ia ter uma convulsão social no mundo todo, mas pagaram, isso gerou desincentivos ao trabalho no mercado todo. Resumo da ópera, o preço da carne, o preço da gasolina subiu no mundo inteiro. A inflação nos Estados Unidos, que historicamente é perto de 1%, 2% no máximo, está acima de 5%. Então, isso vai de novo ao encontro daquilo que o deputado dizia, de que a narrativa da imprensa, da mesma que repetia economia fica para depois, era a insensibilidade do presidente falar de economia naquela época, agora essa turma só fala de economia. E pior, esquecendo que o fenômeno da inflação é global. Não é verdade, Constantino. A gente tem um problema de inflação que é de fato um fenômeno mundial. Primeiro a gente viu um boom das commodities, a quebra das cadeias produtivas, obviamente só alastrou pelo mundo, teve impacto nos Estados Unidos, teve impacto igualmente no Brasil, mas a gente tem alguns fatos que são jabuticabas tupiniquins. Por exemplo, o risco de crise fiscal, toda essa estridência, esse barulho, esse alarido na política, isso agrava o risco fiscal. A curva de juros, você conhece, você sabe disso melhor do que eu, né? Bombando lá em cima, nas alturas, o real. Por que o real foi a moeda que mais se desvalorizou entre os países emergentes, muito mais do que dos nossos vizinhos? Então, isso tem um componente também que é doméstico, que é um componente interno. Um componente doméstico, sim. Isso agrava, isso agrava a inflação, isso bate na inflação dólar. Isso. Exato. O precatório, desde 2002, vinha sendo arrastado na justiça. Decidiram, por acaso, esse ano, mais 50 bilhões de gasto. Óbvio que isso é uma crise que tem que ser resolvida. Mas, de novo, caiu um meteoro. Hoje a nossa internet hoje está... Constantino, a nossa internet hoje está complicada. Você está aí...
meio descontrolado, para usar uma expressão lá da CPI. Agora acho que você acalmou. Vamos ver se você consegue concluir teu raciocínio aí. Não, eu dizia, para concluir lá, como eu dizia que isso também é um fenômeno exógeno ao governo, quer dizer, os precatórios foram decididos e caiu um meteoro e tem um dilema para resolver. E do lado da tensão política, que a Amanda está certa, isso gera apreensão nos mercados, mas aí depende muito do prisma, né? Tem muita gente, como o próprio deputado vinha dizendo, que identifica como origem do problema uma certa postura de arbítrio vinda do Supremo, um clima meio golpista vindo justamente do establishment com um conluio de boa parte da imprensa militante. Isso está gerando tensão política, né? O presidente reage. Mas se ele não reagir, aí talvez já tivesse mais gente presa ainda. Né? Se não tivesse milhões ido à rua no dia 7 de setembro, que a imprensa diz que foram 100 mil pessoas na Paulista, e a gente tem que rir e achar graça e fingir que acredita, né? Imagina como é que estaria a situação. Então, de onde vem o problema? Tem que ter alguma clareza para identificar a origem.